Opa, e aí, tudo bem? Olha só, hoje eu quero falar de um tema um pouco mais conceitual, um pouco mais complexo, mais técnico, é, mas eu queria que você ficasse comigo aqui para a gente fechar um raciocínio. Eu vou fazer de bate-pronto, então talvez pode ser que eu vá e volte aí no assunto, mas eu quero fechar uma linha de raciocínio, então fica comigo aqui para a gente chegar a uma conclusão juntos, tá? A gente ouve muito falar, muitas pessoas e a gente mesmo, que a gente é procrastinador. Que quando a gente precisa fazer alguma coisa, especialmente aquelas coisas que são mais difíceis, que a gente não sabe exatamente como fazer, que a gente vai empurrando, que a gente meio que procrastina e vai deixando para depois, vai empurrando para depois, não vai enfrentando esse problema. O que acontece? Toda vez que a gente for fazer alguma coisa que esteja fora da nossa zona de conforto, fora do que a gente já está acostumado a fazer no nosso dia a dia, o nosso cérebro vai empurrando a gente para ficar um pouco do jeito que está. É assim, ó, o nosso cérebro ele pesa aproximadamente 3% do nosso peso total. Só que ele consome mais ou menos entre 25 a 30% de toda a energia que a gente utiliza. Então assim, ó, para a raça humana como uma espécie, sempre fez muito sentido poupar o máximo de energia possível para quando precisasse em algum momento aí de luta ou de fuga, a gente tivesse energia para utilizar. Lembrando, né, na grande maior parte assim da nossa evolução, a gente não tinha as comodidades que a gente tem hoje, não tinha iFood, não tinha disque pizza, não tinha micro-ondas, né? Então o ser humano ele tinha que ir atrás da caça, caçar, com risco de ser morto pela própria caça, né? Existiam animais grandes aí, ele tinha que criar ferramentas, aí, criar armas para ele se defender, para ele fugir de predadores. Então, assim, sempre fez muito sentido, não tinha comida abundante, tinha riscos concretos, então fazia muito sentido poupar o máximo de energia para que em algum momento de necessidade extrema pudesse utilizar. Hoje a gente sabe que não faz mais muito sentido, mas o nosso cérebro ainda, toda vez que a gente vai sair dessa zona de conforto, ele meio que fala, opa, volta para lá, para, a gente está lá consumindo nossa energia. Quando a gente passa por um momento de estresse, de fazer alguma coisa que a gente não sabe, enfrentar um desafio novo, mudar de emprego, encarar um projeto, o nosso cérebro começa a trabalhar mais, consumir mais energia. Então ele começa a dar o sinal, fala, opa, volta para lá dentro da sua zona e fica na sua. Para de gastar energia aqui que pode ser que precise. É assim que funciona. O que acontece? Como que a gente faz para enfrentar isso aí, na verdade? A gente tem que fazer essas coisas, apesar do medo, da insegurança, dessa vontade de não fazer, a gente tem que ir enfrentando. Tem alguns estudos que falam aí que a gente demora de 21, outros falam 70 dias, outros 90 dias, 120 dias, mas o fato é que se a gente for fazendo essa coisa, mesmo estando fora dessa nossa zona de conforto, em algum momento a nossa zona de conforto se expande e aquela ação vira uma coisa natural. Ela começa a estar dentro da nossa zona de conforto. A gente faz meio no piloto automático, que é como a gente faz hoje, por exemplo, para, sei lá, dirigir, né? A gente não, toda vez que a gente vai dirigir, a gente não precisa pensar como que eu faço para dirigir, para acelerar, para brecar, né? Para virar a direção, é automático. Isso está dentro da nossa zona de conforto. Então, quando eu tiver alguma atividade que eu faça esse exercício diário, em algum momento, ele vai entrar dentro dessa zona de conforto e vira uma tarefa comum, vira uma coisa comum, né? E o que acontece? Então você fala assim, ah, mas então é muito fácil, né? É só então começar a fazer as coisas, não é isso? Se fosse assim, a gente começava a fazer, então enfrentaria isso aí e começaria a fazer as coisas. O que acontece, ó? Tudo, tudo que você pensar que já foi criado no mundo, tudo, assim, do palito de fósforo à nave espacial, tudo que já foi criado no mundo, em algum momento alguém pensou, teve a ideia e falou, acho que dá para fazer, vou fazer isso aí. Então ele criou antes na cabeça e depois foi para ação na prática, né? Então tudo que já foi feito em algum momento foi pensado e depois foi feito.
E o que faz a gente pensar e fazer as coisas? São nossos sistemas de crenças e de valores. Crenças, coisa que a gente acredita, eu acredito que dá para fazer isso aí. Valores, coisas que são importantes para a gente. Eu acho que faz sentido eu fazer isso aí. Eu acredito que dá para fazer um palito de fósforo e eu acho que faz sentido eu ter um palito de fósforo, porque eu esquento, faço fogo na hora. Certo? Então, quando a gente usa nosso sistema de crenças e valores, é o que faz a gente fazer as coisas. Certo? E o que constrói o nosso sistema de crenças e valores? Olha só assim, ó, tudo que a gente já viveu, que a gente já presenciou, que a gente já ouviu, viu, sentiu, vão construindo ao longo da nossa vida nosso sistema de crenças e valores. Em cima de toda essa percepção que a gente tem do nosso entorno aqui, do que a gente viu, viveu, né? A gente vai construindo esse nosso sistema, a gente vai acreditando em algumas coisas e vai valorizando algumas coisas, certo? E esse sistema de crenças e valores que vão fazer a gente fazer as coisas de fato, tá? Então assim, ó, se tudo que eu vivi, constrói meu sistema de crenças e valores, e esse sistema de crenças e valores é o que faz eu fazer as coisas, acreditar que eu sei fazer e achar que é relevante eu fazer, que é importante eu fazer, faz muito sentido eu contar a melhor versão da minha história, contar a melhor história da minha história. O que eu quero dizer com isso? Ó? É assim, ó, tudo que a gente viveu construiu quem a gente é hoje, né? A gente pode ter tido uma história difícil, experiências difíceis, né? Não estou aqui para entrar nesse detalhe, a gente sabe que muita gente aí tem algum problema na família, tem alguma experiência dolorosa lá do passado, né? Então assim, ó, não é para valorizar isso aí, aceitar numa boa, esquecer disso aí, fugir disso aí, não é nada disso. Mas é assim, ó, quanto mais eu honrar essa minha história, quanto mais eu valorizar essa minha história, apesar de ter acontecido coisas boas e coisas ruins, quanto mais eu honrar tudo isso, que isso formou quem eu sou hoje, mais eu fortaleço meu sistema de crenças e valores. Quanto mais eu fortaleço meu sistema de crenças e valores, mais coisas eu faço. Quanto mais coisas eu faço, maior vira a minha zona de conforto. Quanto maior a minha zona de conforto, maior a minha influência, maior o meu poder de ação, maior é a minha vida como um todo, fica mais completa. É a partir daí que a gente começa a entrar num outro jogo de viver uma vida plena, de viver uma filosofia assim de um crescimento, de uma evolução contínua, né? Que a gente chega lá no final das contas num negócio que chama alta performance. Por isso que eu falo muito dessa questão pessoal. No mundo dos negócios, eu tive aí 25 anos no mundo corporativo, sempre estudei administração, comecei em colégio técnico de administração, faculdade, pós-graduação, MBA, vários cursos voltados à gestão. Mas em algum momento, assim, ó, o que muda as coisas são as pessoas. E as pessoas fazem ou não fazem as coisas conforme toda essa estrutura da sua zona de conforto, da sua crença, do seu sistema de crenças e valores, né? É isso que faz as pessoas fazerem as coisas. Então, assim, quanto mais a gente honrar a nossa história pra gente, não é aceitar, lembrando, não é aceitar, não é apagar, não é nada disso, é honrar. É assim, o que aconteceu já aconteceu, não vai desacontecer, não vai mudar. Então, assim, quanto mais eu honrar isso que aconteceu, mais eu fortaleço hoje meu sistema de crenças e valores, em cima disso mais coisas eu faço, em cima disso mais eu amplio minha zona de conforto, em cima disso eu vou fazendo várias coisas na minha vida que vão me levar a alta performance, a uma vida plena. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Um abraço, até a próxima e valeu!